Amém, queridos? Tendo dito isso, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus. Nós hoje, irmão Lúcio, coloque aí para a gente, se possível, a imagem da nossa série de mensagens. Isso, a nossa série de mensagens, nós intitulamos Os Milagres de Jesus. Histórias da providência divina. Nós vamos trabalhar esse tema. Obviamente, Jesus fez muitos milagres e não será possível estudar um por um e todos, mas nós vamos aqui tirar alguns que nós consideramos para o nosso tempo de hoje mais relevantes. E nós queremos iniciar esse tema fazendo uma grande introdução sobre o que são os milagres. A gente entender, compreender sobre o que é esse tema tão importante. E eu quero iniciar lendo o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. É interessante que numa série de mensagens sobre milagres, nós não vamos começar estudando algum milagre. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. Quando João Batista, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, o Messias, ungido, escolhido, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Deus, eu te agradeço e rogo ao Senhor que essa série de reflexões sobre os milagres de Jesus que sejam para nós desafios de fé, de confiarmos e acreditarmos no Senhor. Não apenas no que o Senhor pode fazer, mas em quem o Senhor é. E que nessa noite, onde vamos falar um pouco sobre milagres, talvez esclarecer alguma coisa sobre dúvidas que os irmãos tenham, que o Senhor também tome a frente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos alerte sobre enganos e falsidades que têm acontecido pelo mundo afora. Então te agradeço e nos orienta nessa tarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar. Nosso tema principal e o nosso objetivo durante algumas semanas será estudar os milagres de Jesus. Não sei se você conhece um pregador chamado Charles Spurgeon. Ele tem uma série de livros que na verdade são sermões que ele fez com base nos milagres de Cristo. Inclusive o título desse livro é Os Milagres de Jesus, né? E com certeza será fonte para minhas pesquisas sobre esse tema. Queridos, falar sobre milagres parece ser alguma coisa simples, reles e absolutamente sem nenhuma complicação. Na verdade, falar sobre milagres é um tema complexo, difícil, dado todas as questões que estão relacionadas a eles. Ora, se nós partirmos do que está sendo discutido no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 11 até o versículo 6, o próprio João Batista, primo de Jesus, que batizou Jesus no Rio Jordão, que viu descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e ouviu o testemunho do próprio Pai que estava nos céus, que aquele era o Filho amado em quem ele tinha prazer,
E nesse texto, o próprio João Batista tem lá suas dúvidas, seu questionamento acerca de Jesus ser ou não o Salvador, ou se deveria se esperar outro. Então, nós temos aí um pano de fundo para entendermos o quão complexo é esse tema sobre milagres. Quando João Batista está preso, encarcerado pelo rei Herodes, esse encarceramento resultaria na sua morte por decapitação. Vocês conhecem aqui a história. João Batista, então, ele manda que os seus discípulos vão até o próprio Senhor Jesus e perguntem se Jesus era aquele que estava sendo aguardado ou se deveriam esperar outro. Quer dizer, se era o Messias, o Salvador prometido pelos profetas. E então a resposta que Jesus dá aos discípulos de João se fundamenta naquilo, olha só o texto, o que eles veem e o que eles ouvem. Ou seja, os milagres narrados, citados por Jesus, testificam acerca da própria identidade de Jesus. Jesus, ele não fala para João Batista assim: olha, diz para João Batista que eu sou aquele que de fato deveria vir, a espera acabou. Ele não manda uma resposta objetiva dessa maneira. A resposta, na verdade, se fundamenta na obra e no ministério de Jesus, naquilo que ele estava fazendo, na maneira como Cristo estava cumprindo as profecias acerca do que faria o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. Então ele cita aqueles milagres que estão sendo realizados. Os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os coxos estão caminhando, os leprosos estão sendo purificados e aos pobres é pregado o reino de Deus. Ou seja, com base, fundamentado naquilo que eu faço, de fato eu sou aquele que deveria vir. Não resta dúvida. O que dirime, o que acaba com as dúvidas de João Batista e que faz João Batista morrer em paz, é que de fato aquele homem era o Messias esperado. E aonde está o fundamento então dessa autoridade de Jesus e de que de fato ele era o Messias, aquela figura tão profetizada no Antigo Testamento, com base naquilo que ele está fazendo? O próprio Nicodemos, quando se aproxima de Jesus no Evangelho de João capítulo 3, ele diz: ninguém, sabemos que vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que faz se não vier de Deus. O que Jesus faz? Ele faz milagre, ele opera sinais, opera maravilhas, ele proclama o Evangelho de Deus, e ninguém pode fazer isso se não tiver vindo de Deus. Então, uma coisa importante, fundamental, que nós precisamos entender especificamente sobre os milagres que Jesus opera, é que os milagres testificam acerca do Senhor, de quem Ele é e do poder que Ele tem. Então testificam, são uma prova de que o Senhor de fato é o Messias aguardado e esperado, profetizado por todas as páginas do Antigo Testamento. Então preste atenção, que os milagres não são apenas feitos sobrenaturais. Eles não acontecem para matar a curiosidade e nem para ser uma propaganda bonita de alguma coisa. Eles acontecem porque têm como propósito principal testemunhar acerca daquele que efetua o milagre. Então, nesse sentido, os milagres eles são também pedagógicos. Eles nos revelam e nos ensinam acerca de quem é Jesus. Não apenas como um ser dotado de um poder inigualável, mas sim uma pessoa específica, aguardada e esperada, como diz o João Batista. Você é aquele que estávamos aguardando, e Jesus, por intermédio do que ele fazia, é como diz aquela,
aquele ditado, para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele já deu a entender que de fato ele era aquele que se esperava. Então os milagres de Jesus, eles têm essa característica de nos apresentar quem ele é e qual o tipo de poder que ele tem. Testificam acerca da figura do Senhor como Deus, como Mestre e como Salvador. Mas antes de abordarmos de maneira esmiuçada alguns milagres, como nós veremos aí durante algumas semanas, nós precisamos abordar esse tema tão importante fazendo alguns apontamentos, já que nós hoje vivemos numa sociedade de extremismos, né? Tem gente que não acredita absolutamente em milagre, e tem gente que acredita que praticamente tudo ou qualquer pessoa é capaz de fazer milagres. Tem pessoas que banalizam os milagres, e tem pessoas que simplesmente não entendem o propósito real de Deus, então, ter operado e operar ainda hoje milagres. Alguns grupos evangélicos, dentre eles aqueles que eu particularmente considero pseudo-evangélicos, ou seja, não são evangélicos de verdade, defendem que Deus não apenas continua realizando milagres, mas que na verdade eles são extremamente comuns e basta unicamente você ter uma fé suficiente que qualquer milagre irá se realizar. Ou seja, o milagre depende de você e não depende de Deus. Milagre não é algo que Deus quer ou não fazer, depende do tipo de fé que você tem. Nós temos alguns grupos evangélicos, dentre eles algumas igrejas que levam um título de igrejas evangélicas, mas de evangélicos não tem praticamente nada, que vão dizer o seguinte: se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Tipo, vamos citar aqui para ser mais incisivo, Fogueira Santa de Israel. Você vai dar tudo o que você tem e se você tiver fé, você vai ser abençoado. Ou seja, o milagre não depende de Deus, o milagre depende de você. Essa não é a realidade apresentada nas Escrituras. A Bíblia em nenhum momento garante que a nossa fé propicia milagres ao nosso bel prazer. Então, eu discordo completamente dessas igrejas, desses pastores e líderes que dizem que se você tiver fé, o que você quiser vai acontecer. Se tiver fé, qualquer milagre é possível. Dizem e defendem essas pessoas. Isso é um extremo. Aquelas pessoas que vão dizer que tudo é possível. Aí vão dizer, não, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo o quê? Leia o texto, entenda dentro do contexto, para você não ser manipulado por pessoas que estão mais interessadas no seu dinheiro do que na sua alma. Outros grupos pensam que milagres não existem mais, em que Deus simplesmente não tem absolutamente nenhuma influência e ação direta em nosso mundo. Deus fez tudo o que podia, Deus criou o céu, criou a terra, leis naturais, mas Deus ele decidiu simplesmente não agir. Entregou ao homem toda a possibilidade de liberdade de ação e ele não envolve mais nos negócios terrenos, é outro extremo. Então nós temos aquele extremo dos que vão dizer e sustentar que absolutamente nós temos todo o poder de, por meio da fé, tornar as coisas impossíveis. Então, se eu tiver fé, eu vou ter então a autoridade, a possibilidade de fazer com que Deus se veja obrigado a realizar aquilo que eu desejo. Ou então outro extremo, em que Deus simplesmente não age mais em nosso tempo, em nossa natureza e em nossas vidas, como se Deus, ele simplesmente mantivesse os milagres só naquilo que está na Bíblia. Aí você pergunta, mas pastor, em qual desses lados você está? Eu não estou em nenhum desses dois lados extremados, né? Eu particularmente acredito que Deus continue ativo e operante em nosso mundo.
O mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o Deus do tempo presente. Em Deus não há mudança nem sombra de mudança. É o mesmo Deus que agiu na Bíblia, que nós encontramos e lemos em tantos textos maravilhosos. Ele simplesmente continua o mesmo, o que não quer dizer que o agir de Deus seja exatamente o mesmo daquele que nós encontramos nas Escrituras. Pelo fato de Deus ter aberto o mar para o povo passar a pé seco, não quer dizer que Deus hoje seja obrigado a abrir o mar novamente. Não é pelo fato de que Deus ele efetuou determinados milagres que ele seja obrigado nas mesmas circunstâncias a realizar os mesmos milagres. Deus é o mesmo exatamente, mas ele não se obriga a manter o seu agir exatamente da mesma maneira. Deus ele fez cair maná para que o povo se alimentasse no deserto. Deus hoje não é obrigado a fazer cair maná. Então, por favor, entenda, Deus ele se mantém o mesmo de geração a geração. Não perdeu o seu poder, não perdeu a sua autoridade, mas não quer dizer que ele sempre vá agir da mesma maneira. Entenda isso. Eu parto do seguinte princípio. Primeiro, Deus é imanente, né? São duas características da figura de Deus. Ele é transcendente, porque ele não se confunde com a criação, ele está além da criação, e ele é imanente, ele age dentro da esfera da criação. Então, ele de fato está presente, ele age, ele trabalha, ele sustenta. Deus, outro fato importante, ele continua sustentando este universo. E esse sustentar a sua criação, nós temos um nome especial para isso, que é o nome providência. É a doutrina da providência divina. E essa doutrina, no título da nossa série de estudos, está lá presente: Histórias da Providência Divina. Porque o milagre é um tipo de providência. É uma maneira de Deus interferir na nossa história. O que nós chamamos de providência especial de Deus. Deus intervém nesse mundo. Deus ele está ativo, ele está trabalhando em cada pessoa que se converte, em cada pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Existe um trabalhar direto do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Em cada pessoa que se recusa a pecar, que busca a santidade, existe um trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Em cada pedido de perdão, em cada reconciliação, existe um trabalhar de Deus. Então eu não posso dizer e falar que Deus ele só está atuante em nosso universo, em nossas vidas, em nossa realidade, se ele operar milagres. Eu vou estar mentindo contra a própria palavra. Então Deus ele está atuando. Então eu entendo dessa maneira. Deus pode operar milagres? Pode, mas eu não posso entender que Deus só age ou só está presente se algum milagre acontecer. De maneira nenhuma. Deus, ele age constantemente nas grandes coisas, nos mares que se abrem, nos pães que caem do céu, nos peixes que se multiplicam e nas vidas que se convertem, nos maridos adúlteros que se arrependem e buscam a restauração das suas famílias. Deus ele está trabalhando, ele está agindo providencialmente, individualmente em nossas histórias. E nós também devemos tomar um cuidado muito especial em relação a isso, porque nem tudo que se conta como milagre de fato é milagre. Nem tudo que se propagandeia como grandes situações e atividades milagrosas de Deus são milagres de fato. Há muitas falsificações e banalizações. Aquela pessoa, ai pastor, ora por mim que eu estou com ardor no peito. De vez em quando eu tenho um ardor aqui no peito, se chama azia. Eu não estou dizendo que toda dor no peito é azia, eu estou dizendo que o meu ardor no peito, o meu é azia. E às vezes a gente fala assim, não, isso é coisa espiritual, é coisa de Deus.
E às vezes não, é coisa que Deus criou, que está na nossa natureza. Eu comi alguma coisa que me fez mal. Eu estou falando isso com um certo tipo de autoridade, porque o meu trabalho na universidade, como concluindo do curso de Ciências Sociais, foi sobre igrejas neopentecostais. E eu cansei de ir à sessão de descarrego. Olha, se tinha algum demônio por aí, foi, meu amigo, porque fui a várias sessões de descarrego. Isso sem falar em pessoas mal intencionadas. Aquelas pessoas que têm a intenção de fato de lucrar alguma coisa. E no final, quando o milagre não acontece, quando a pessoa paga, e o milagre não acontece, quando ela passa 90 dias indo para a corrente dos 90 não sei o quê, corrente dos 70, passar pelo sal não sei da onde, e tudo pagando, quando chega no final ela não recebe a bênção, é dito para ela, você não foi abençoado porque você não teve fé. Vamos tomar cuidado. Os milagres, eles ocupam um lugar especial na história bíblica. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo temos o relato de muitos milagres. Nós não temos só milagres, o problema é isso. Nós temos milagre de pessoas que pescam, e pela ordem do Senhor há uma pescaria abundante, e temos o milagre cotidiano de pessoas que pescam simplesmente pelo fruto do seu trabalho. A Bíblia, apesar de ser um livro que narra muitos milagres, não existem apenas milagres. Existe plantação, existe gente suando, plantando milho, plantando grão, plantando trigo. E quando você planta, quando você trabalha, o trigo cresce. Devemos lembrar que os maiores milagres que nós encontramos na Bíblia dizem respeito à pessoa de Jesus. Ele é o centro dos milagres, porque o próprio nascimento de Jesus é um fato milagroso. Ele nasceu de uma virgem. Ele foi divinamente protegido para que ele não fosse acometido da corrupção do gênero humano. Isso é milagre. Quando o Espírito fala para Maria, e o Espírito te envolverá, e o ente que nascerá de ti será santo, ele nasceu sem pecado, que isso é um milagre. A vida do Senhor Jesus foi uma vida repleta de milagres, incluindo a sua própria ressurreição. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 20, é dito que aquele que não crê na ressurreição não pode ser crente. E o dia desse eu estava na internet e ouvi um pastor falando que não acreditava na ressurreição, que a ressurreição era um mito. Pastor. Nós temos na Bíblia várias categorias de milagres. A maior intensidade desses milagres acontecem na época do Êxodo, nos ministérios proféticos de Elias e Eliseu, na pessoa do Senhor Jesus e nos apóstolos. A maior quantidade de milagres, se vocês forem estudar, ler, acontece nesses períodos. E o milagre, querido, a gente sempre fala de milagre como cura, não é? Toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura. Milagres podem ser curas, libertação, algum tipo de libertação, inclusive libertação física, a suspensão da ordem natural, quando, por exemplo, no livro de Josué, o sol se detém. O que é isso? É a suspensão da ordem natural de todas as coisas. Quando, por exemplo, eu não lembro se Elias e Eliseu fazem um machado flutuar, eu acho que foi Eliseu, é a suspensão também da ordem natural. Criação da matéria. Quando Jesus multiplica o peixe, você tem que parar para pensar de onde veio aqueles peixes. Quando ele multiplica pão, criação da matéria. Então, quando falamos milagre, falamos sobre coisas desse tipo. Não é aquela pessoa que vai na iurde com dor de cabeça. Claro, o pastor grita mais do que tudo numa igreja. Não sei se você já foi na iurde, na Universal. O pastor grita, meu amigo, é difícil você não ficar com dor de cabeça. Quando ele para de gritar e começa a orar, o que acontece?
a dor de cabeça vai. E ele diz o que? Olha, foi um milagre. Quem quer testemunhar um milagre? Olha, eu estava com dor de cabeça e a dor passou. Milagres são desse nível. Eu tenho uma história para contar, não é minha, é de um amigo. Eu tinha um pastor amigo meu, e ele estava numa dessas cruzadas pentecostais. Um grande amigo, um pastor que eu tenho um carinho muito especial. E ele estava nessas cruzadas e chegou aquela hora, que é a hora mais importante do que a palavra. Essas cruzadas são assim. Você prega pouco tempo. Na hora do milagre, 3 horas de operação de milagre. E chegou a hora de operar milagre. Ele chamou o pastor, que era o líder da caravana lá do negócio de pregação. Disse: eu queria chamar o pastor fulano aqui para orar. Ele começou a orar. E disse: agora nós queremos começar a orar pelos enfermos para que eles sejam curados. E quando ele diz, isso ele contando é muito interessante, ele disse que ele viu uma pessoa vindo numa cadeira de roda sem uma perna. Aí quando ele viu uma pessoa numa cadeira de roda vindo, sendo levada sem uma perna, ele pegou o microfone do pastor e passou para o outro pastor dizendo: eu não tenho fé para fazer nascer uma perna. Que sinceridade! Não é? Mas se fosse o poder de fato de operar milagres, nascia uma perna. Então a gente se prende àqueles milagres que são mais psicossomáticos, emocionais, do que verdadeira atuação de Deus. Nos impressionamos, achamos incríveis essas coisas, né? E muitas vezes são coisas falsas. Como eu vi uma vez na internet, a internet é muito enriquecedora, a gente conhece muita coisa. Uma mulher trocando o coração do cara. Sério. O detalhe, o coração que a mulher tirou para botar um outro, era grande, só podia ser um coração de boi aquele negócio. Gigantesco coração. Uma maracutaia, um negócio assim horrível. Aí vocês pensam, para onde é que vai o evangelho genuíno e verdadeiro? Vai para o buraco, para a lama. Vai para a lama. Então, o pastor Anderson está sendo radical, ele tem um comportamento assim, ele está perseguindo. Eu estou falando daquilo primeiro, que eu acredito que Jesus faz milagre, mas faz milagre de verdade. Esse tipo de gente que diz que faz milagre, que é profeta, que é tudo, eles vão responder diante de Deus assim como eu vou. Agora eu não vou permitir e deixar que as pessoas da igreja que eu pastoreio fiquem cegas quando vem um negócio desse na internet. Eu lembro quando esse Valdomiro começou a aparecer, uma irmã, por quem eu tenho um carinho muito grande, do meu ministério anterior, me chamou dizendo o quê? Pastor, olha, venha ver como é que esse homem, ele ora e as pessoas são curadas. Quando eu vi a presepada, no meu coração já veio a malícia, né, irmão Galote? Testificando no meu coração, isso é um picareta. E eu estava enganado. E sei lá, quando começou a aparecer na TV. Então nós não podemos nos iludir, gente, nem um anjo do céu, com toda a sua glória, com todo o seu fulgor, chegando entre nós e pregando o evangelho, nós devemos expulsar, porque ele é maldito, ele é o diabo, se transfigurando em anjo de luz. Então não vamos dar crédito a todo espírito que sai por aí dizendo que faz milagre em nome de Deus. Vamos ser cautelosos, vamos exercer um certo raciocínio e juízo sobre essas pessoas que muitas vezes sem autoridade, sem vida e sem comportamento cristão, dizem que operam curas, mas não operam absolutamente nada. Eu queria ver a pessoa fazer uma perna crescer. Agora percebam como se caracterizavam os milagres verdadeiramente bíblicos. Primeiro, os milagres bíblicos eram constatados externamente. Você não vê na Bíblia Jesus curando dor de cabeça de ninguém. Você conhece na Bíblia Jesus curando dor de cabeça? Ardor no coração. Você encontra Jesus curando ardor no coração de alguém? Não encontra. Todos os milagres, eles são externamente constatados, dá para ver. Inclusive o termo utilizado, um dos termos utilizados para curas, é um termo que significa prodígio.
porque diz respeito ao tipo de reação que as pessoas tinham ao se depararem com aquele tipo de milagre. O quê? Ele era cego, agora ele vê. Não era tipo, eu estava com uma dorzinha no coração e passou. Ele estava morto e ressuscitou. Então os milagres eram constatados externamente, dava para ver, dava para perceber. Não, um homem não consegue fazer isso. Essa mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue, passou na mão de todos os médicos. Quando ela tocou lá na borda debaixo do manto de Jesus, ela foi curada. Homem nenhum faz isso. Dava para testificar. Hoje em dia não, fica tudo no obscurantismo, na suposição. Visto que o milagre, lembra que eu falei que o milagre mostra quem era Jesus? Visto que o milagre era um sinal, ele precisava ser visível. Se todo mundo, quando Jesus cura um leproso, o que é que ele fala? Vai apresentar-te ao sacerdote, para que esse milagre seja visível, para servir como testemunho ao sacerdote, para que você seja reintegrado à sociedade. Quando as pessoas estavam enfermas por causa de possessão maligna, a cura, a libertação imediata. Então os milagres podiam ser constatados. Segundo, os milagres eram imediatos, instantâneos. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 1 a versículo 9, tenta achar outro que não seja desse nível. O paralítico de Betesda, toma teu leite e anda. O que o paralítico fez? Ele voltou depois para os 70 semanas de Davi. Ele imediatamente tomou o seu leite, botou debaixo do braço e foi para casa. Imediatamente. Jesus, nem os apóstolos, mandou ninguém para casa com promessa de cura. Olha, vai aí daqui a uma semana, se você se comportar bem, se você for para a igreja, você vai ser curado. Era imediatamente. Não tinha também cura-prestação. Tem que participar da semana do círculo de oração para que você alcance a cura. A cura acontecia de maneira imediata. Terceiro, os milagres eram permanentes. Todos os que foram curados o foram permanentemente. O cego não voltou mais a ser cego. O leproso não voltava a ser leproso. Vamos colocar agora para as enfermidades de hoje. Aquela pessoa que tem problema no coração não vai ter mais problema no coração. Aquela pessoa que foi curada do câncer, aquele câncer ela não tem mais. Então as curas eram permanentes. Quando ele expulsava demônio, o demônio voltava, só se a pessoa não conhecia o evangelho. Como ele diz, aquele demônio que sai, passeia, vê que a casa está limpa, ele volta com mais 7. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma recaída nas curas operadas por Jesus ou os apóstolos. Não encontramos. As curas eram perfeitas. Você já viu alguém curado por Jesus? Encontra no Novo Testamento alguém curado por Jesus com necessidade de usar óculos? Alguém, isso eu já vi na internet demais, meu Deus do céu. Pessoa chega com um problema de deficiência, problema nas pernas, não consegue se locomover. Aí a pessoa diz que cura, a pessoa se levanta, ela começa a andar meio quase como caindo, e aquilo já é cura. Vai para lá, vai para cá, diz, vai cair. Você vai dizer, vai cair, não vai, vai cair, não vai. Como você acha que aquele paralítico que foi lançado em uma cama por cima do telhado e foi curado por Jesus, como é que ele saiu? Perfeitamente andando. Eram perfeitas as curas. Perfeitas. Talvez você possa falar, teve uma melhora, mas não diga que foi cura. A cura, ela é permanente e é perfeita. Os milagres, eles subvertiam impossibilidades naturais e humanas. Faziam aquilo que o homem não consegue. Estavam fora
né? É como se fala, o milagre é a maneira de Deus agir fora das leis naturais. Deus, ele sempre age pelas leis naturais, mas em alguns momentos, por uma razão específica, ele decide andar por caminhos que ele não andava, e então há o que nós chamamos de milagre. É coisa que o homem não consegue fazer, está além da capacidade humana. Quinto, nem sempre os milagres ocorriam por causa da fé. Nem sempre. De fato, em algumas ocasiões, se exigia que a pessoa tivesse fé para ser curada. Jesus até perguntava, você tem fé? Outras vezes as pessoas manifestavam fé sem mesmo Jesus dizer que elas precisavam ter fé. Elas manifestavam. E em outras ocasiões, Jesus, ele operava um milagre mesmo que absolutamente ninguém tivesse fé. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Quem teve fé ali para Lázaro ser ressuscitado? Lázaro, eu já digo de passagem, não foi. Porque inclusive ele estava morto. As duas irmãs de Lázaro não tinham fé, não acreditavam na possibilidade da ressurreição. Quem teve fé ali para que a cura acontecesse? Ora, só tem uma pessoa que poderia ter fé naquele momento, Jesus, e a cura aconteceu. Nem sempre os milagres ocorriam por causa da fé. E o que as pessoas falam hoje? Para dizer que a sua corrente, a sua campanha de oração não deu resultado, é porque você não teve fé. Eu acho isso às vezes uma sujeira, uma maldade. As pessoas às vezes estão desesperadas, carentes, necessitadas de conforto, de cuidado. Às vezes o que vai fazer diferença não é cura, é você abraçar, acolher essas pessoas, e vem um maldito, um miserável, lançar culpa sobre aquela pessoa. O seu marido morreu porque você não teve fé. Que maldade é essa, gente? Seu filho morreu porque você não teve fé suficiente em Deus. Qual é o tipo do coração maligno que é capaz de fazer uma coisa dessa? Eu conheço um caso, eu não estou dizendo de uma, não, você ouviu falar, eu conheço um caso. Uma pessoa que teve câncer, estava enferma, e aquele tipo de tumor que, se tratado, a pessoa consegue ser curada. Apareceu aqueles profetas energizados, estimulados por Lúcifer. Foram até a casa dessa pessoa que era crente e disse, não procure ajuda médica porque Deus vai lhe curar. Passou-se o tempo, ela não procurou, deu ouvido a esses enviados de Satanás. O que aconteceu? Esse câncer que tinha tratamento se tornou maligno e ela morreu. A gente às vezes tem saudade do Antigo Testamento, cuja punição para um falso profeta era morte por apedrejamento. Dá vontade de matar uma pessoa assim. É muita maldade, é muita falta de caráter, muita malignidade. Você usar o nome de Deus, porque você não usa o seu. Você usa o nome de Deus, e no final você culpa a Deus ou culpa a pessoa que não tinha fé. É sério isso, gente. O que tem mais nesse mundo aí são pessoas iludidas e enganadas, que precisam de uma orientação bíblica sobre isso. Os milagres e a providência divina é o que nós queremos falar aqui. A questão é como Deus se faz presente em nosso mundo e nossa história. É sobre isso que nós queremos falar. E talvez alguns pensem, Deus ele se faz presente em nosso mundo e nossa história apenas quando acontecem milagres. Esqueça isso, isso não é verdade. Não acredite, não pense que Deus ele só se manifesta, que Deus ele só está presente na sua vida, que Deus ele está cuidando de você apenas quando o milagre acontece. Pelo contrário, a providência é a maneira como Deus cuida e sustenta toda a criação, não apenas através dos milagres.
Ele se manifesta na maneira, a providência se manifesta na maneira como Deus está naturalmente conduzindo e sustentando toda a sua criação. É o chamado cuidado providencial de Deus. Então não imagine, senão Deus ele abençoa aquela pessoa, fez tanto milagre na vida dela, ele não faz nada por mim. E a gente às vezes se sente tão mal, tão ruim, tão preterido, tão excluído, tão abandonado por Deus, porque nós achamos que determinada pessoa é abençoada porque Deus realiza milagres. Deus, ele cuida e sustém todas as suas criaturas. Você quer conhecer uma outra pessoa que pode apresentar milagres? Eu lhe digo, o diabo. Satanás, ele pode realizar milagres e prodígios assim como Deus faz? Particularmente eu penso que não. Porque a única coisa que o diabo tem a oferecer é mentira e engano. Mas ele pode falsear algumas atividades miraculosas, assim como aqueles 2 magos enfrentaram Moisés com seus truques, ao criarem e lançarem suas serpentes, e o cajado de Moisés se transformou em uma serpente que engoliu aquelas 2 serpentes que nós conhecemos como Janes e Jambres. É falsidade, é truque para iludir. Eu não vou poder entrar em detalhes porque eu não acredito que o diabo faça milagres, porque é uma discussão mais densa e mais extensa. Vamos ver alguns textos, olha só o que diz aqui, Deuteronômio 13, 1-3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, milagre, prodígio é aquela palavra que nós podemos traduzir como algo surpreendente, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha que interessante. Nesse texto de Deuteronômio 13, 1-3, Deus ele permite que o falso profeta produz algum tipo de sinal para testar o povo, para saber se o povo quer se meter com a idolatria ou quer continuar servindo a Deus. Vem de Deus isso. Então essa quantidade imensa de falso profeta que tem por aí operando todo tipo de sinal e milagre, é Deus que está permitindo para as pessoas serem arrastadas pela mentira, serem provadas se querem servir a Deus ou não. Deuteronômio 13, 1-3. Outro texto, Mateus capítulo 24, 23-26. Então se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não descrédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ali está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não dê ouvido a toda pessoa que se diz produtora de sinais, milagres e prodígios. Não se deixe iludir e não se deixe enganar. Eu sei que muita gente, talvez seja a situação de alguém aqui, ou até em casa, está numa situação desesperadora, querendo se agarrar a qualquer coisa. Tem gente que quando fica doente, vai no budismo, vai no espiritismo, vai para a mesa branca, vai para o centro de macumba, vai para o catolicismo, vai para a igreja evangélica, ela está desesperada. Não se deixe iludir, não se deixe enganar, porque o preço pago por esse tipo de comportamento é terrível. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, 9-12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Está vendo?
Não são sinais e prodígios verdadeiros. São sinais e prodígios mentirosos e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que texto sério! O diabo, ele faz esses prodígios e sinais, e Deus permite, porque as pessoas, elas não optam, não querem a verdade, elas não querem a justiça de Deus, elas querem o pecado, elas querem cometer a iniquidade, elas têm prazer na iniquidade. Então perceba, meus irmãos, que até a nossa postura em relação àquilo que estamos contemplando como prodígio, sinal e milagre, a nossa postura frente a essas coisas diz muito a respeito da nossa própria salvação. Eu queria concluir fazendo duas aplicações aqui importantes, e na semana que vem nós então estudaremos o nosso primeiro milagre. Primeira conclusão, com base naquilo que nós compartilhamos essa tarde, agora já à noite: a sua fé necessariamente não produzirá milagres, não importa o quão forte ela seja. A sua fé necessariamente não produzirá milagres, não importa o tamanho dela. Eu não estou dizendo que a sua fé não produzirá, eu estou dizendo que a sua fé necessariamente não produzirá. Porque fé é confiança em Cristo, isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Lembra, milagre é algo que você vê, e se você precisa de um milagre para acreditar, na verdade você é um incrédulo. Nós cremos mesmo não tendo visto. Tenha fé, queridos, não para operar milagres. Tenha fé para descansar no cuidado de Deus com a sua vida, independente da maneira que Ele decidir fazer isso. Confie em Deus, mesmo que Ele decida não realizar nenhum milagre que você pede. Isso é fé, é confiar, é acreditar, não é esperar um milagre, é dizer: Deus, eu confio na maneira em que o Senhor decidiu cuidar de mim. Não estou dizendo que você não pode pedir, peça. A Bíblia fala que nós devemos pedir, peça a Deus. A vida está difícil, peça que Deus faça um milagre, mas não estipule maneiras pelas quais Deus vai agir, porque fé é confiar no cuidado de Deus, mesmo que Ele não faça milagre nenhum. A mesma providência que fez o maná cair do céu no deserto, é a mesma providência que faz a terra produzir os seus grãos. É o cuidado de Deus. A mesma fé que fez o sol parar, se ater no céu, a mesma providência de Deus de agir sobrenaturalmente para que o universo se congelasse por um tempo, é a mesma providência que faz com que o sol nasça todo dia. Nós devemos acreditar e confiar, porque fé é confiança em Deus. E segundo e último, confie no cuidado providencial de Deus com a sua vida. Em Mateus capítulo 6, 25 a 34, diz que Ele alimenta as aves do céu, Ele veste as ervas do campo, e Ele diz que não falta alimento para as aves, e que as flores do campo, elas se vestem melhor até do que o próprio rei Salomão. E elas valem muito menos do que nós temos um valor muito maior para Deus. Então acredite, confie que Deus providencialmente está conduzindo e cuidando da sua vida.
Não determine a maneira que ele vai fazer isso, apenas confie. Mesmo que ele não haja como você quer, ou no momento que você determina, ele continua cuidando de você. 1 Pedro, capítulo 'Deixa eu só achar aqui o... 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, eu já citei. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Não é que Ele vai cuidar, é que Ele tem cuidado. Não devemos dizer a Deus o que fazer. Nós não devemos determinar, como se aprende em alguns círculos evangélicos. Nós devemos esperar com fé no cuidado dele por nós. Mesmo que ele faça milagres ou que ele simplesmente decida continuar a trabalhar conosco da maneira como ele já continuava. Mesmo que ele decida que chegou a nossa hora. Tão novo. Estava lendo na internet uma atleta de ginástica rítmica, né? 30 anos, faleceu, morreu, coração, atleta. E nós vamos então dizer que a morte é resultado da falha de Deus em providencialmente cuidar das suas criaturas. Não. Nós continuamos acreditando que Deus, Ele cuida de nós, porque assim Ele tem feito desde que criou todas as coisas. Então faça um milagre, haja milagre, tenha milagre, ou não, eu vou confiar. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus amoroso, misericordioso, compassivo. É o nosso Senhor. Ele nos deu o que há de mais importante, que foi o seu próprio Filho. E com Ele nos dará também todas as coisas que precisamos. Vamos confiar, queridos, no cuidado desse Deus maravilhoso. Amém? Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de nós. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo como sonhamos, pensamos, imaginamos, ou então sequer oramos. Deus pode fazer de uma maneira que nem as nossas orações conseguem compreender. Mas nosso dever como crente é continuar confiando na providência de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o Senhor.